Eu sou a Bel Ferreira. E eu sou a Dani Kimichuk. A gente trabalha com fotografia há mais ou menos 9 anos e meio. 8 anos na fotografia newborn, tá? A gente já fotografou mais de 1.000 recém-nascidos, sem contar os bebês e o resto dos ensaios da vida. Na fotografia mesmo, a gente começou em 2011. Foi quando a gente começou a se aventurar na fotografia, não newborn ainda. Então, 9 anos e meio. Na fotografia newborn, a gente começou em 2012. E hoje, a gente vai falar sobre... A sua sessão newborn dura mais de 2 horas? Veja como economizar tempo. Tempo é dinheiro? Gente, o tempo, ele é o que você quiser que ele seja. O tempo é qualidade de vida. Com essa qualidade de vida, você define se você quer que ele seja dinheiro, se você quer que ele seja tempo de qualidade com pessoas que você ama, com seus familiares, com seus filhos. Não importa exatamente o que você vai fazer com o tempo, desde que isso seja uma escolha, porque aquilo te traz qualidade de vida. Se usar o seu tempo para ganhar mais dinheiro te traz qualidade de vida, perfeito. Então, o tempo é dinheiro também. A ideia é que seja qualidade de vida. Seja trazendo dinheiro, seja trazendo um tempo para você aproveitar com a sua família e para você desfrutar o seu dinheiro. Porque tem pessoas que até têm rendas muito boas, ganha dinheiro pra caramba, mas não tem tempo para ver seus filhos, para aproveitar a família. Conheço alguém assim. E aí, o que essa pandemia e esse período trouxe? Trouxe para muita gente, trouxe tempo para aproveitar. Eu posso desligar o ar? Pode desligar o ar. Essa pandemia trouxe tempo para as pessoas aproveitarem a sua família, né? Pensar que, gente, tempo não é só dinheiro, né? Ele pode trazer qualidade de vida, pode ver seus filhos crescerem, pode fazer um passeio, pode fazer uma atividade física, pode fazer alguma coisa que seja boa para trazer qualidade de vida para você, porque senão você vai ficar velhinho, vai se aposentar, vai ficar doente, daí quando finalmente você vai ter tempo para desfrutar o seu dinheiro, você vai estar debilitado e não vai poder aproveitar isso. Quantas vezes a gente viu isso no passado e agora está mudando essa ideia para as pessoas terem qualidade de vida? O Mara falou, tempo é mais que dinheiro porque ele não está à venda. Exatamente isso. A pandemia também teve bastante gente se separando, teve um monte de coisa acontecendo assim, mas por quê? Porque provavelmente as pessoas tiveram mais tempo também para entender que aquilo já não era mais interessante. Porque as pessoas não souberam lidar com o seu tempo, não souberam se acertar, viver em família, sociedade. Muitas vezes antes disso, o que acontece? Eu não tenho tempo nem para brigar mais, então vou levar a vida desse jeito mesmo. Tá ruim assim esse casamento, ou o que quer que a gente esteja fazendo, mas eu não tô nem com tempo para pensar nisso, então vamos levando assim. E de repente estamos com tempo e as pessoas que separaram decidiram juntas, a maioria. Então, estamos com tempo e vimos que isso não faz mais sentido. E, de algum modo, isso faz sentido. A separação para aqueles casais e tal. O que a gente está querendo trazer aqui não é uma discussão sobre separação, tá? Só que fique claro. Mas é só uma questão de quanto tempo te faz olhar para coisas que muitas vezes no dia a dia, naquela correria, você não olha. E às vezes é tarde demais para resgatar, né? Então você não precisa fazer isso. E por que a gente está aprofundando o tempo? Porque quando você soma, eu levo 6 horas numa sessão newborn. Não tem nada de errado com isso. Quando nós começamos, os nossos ensaios demoravam 5 horas, chegaram a durar 6 horas, depois a gente ficou numa média de 4, depois a gente ficou numa média de 3. Então, não tem nada... No começo demora mesmo, você não tem prática, não tem experiência, é assim que funciona. Não tem nada de errado em você levar mais tempo. Só que quando você começa a perceber que você não precisa levar tanto tempo, quantas vezes soma, se eu pegar aquele ano que eu levava 6, 4 horas e fosse somar, vamos supor que eu tivesse fotografado naquele ano 40 bebês, 40 recém-nascidos. E desses 40, se eu conseguisse diminuir 2 horas de 40, 80 horas. Gente, 80 horas são quantos dias? É quanto tempo só reduzindo 2 horas, entende? Imagina o benefício de você reduzir tempo. E quando a gente fala de redução de tempo, é muito além de muitas coisas. Mas vamos lá, vamos entrar aqui na questão agora, já devagar. Ok. E por que otimizar o tempo do ensaio newborn é tão importante? Tempo é qualidade de vida, né? Tempo,
A qualidade de vida, nesse instante de tempo, é você poder fazer a escolha que você quer para o seu tempo. E não, por exemplo, eu não tenho escolha, eu preciso fazer isso e o tempo que eu levo, ferrou, acabou meu dia. Não, não é você trabalhar para o tempo, e sim o tempo trabalhar para você. E aí, ganhar tempo é poder escolher o que você quer fazer com esse tempo que você economizou. Ou seja, você economizou, você está fazendo um banco de horas. Você pode estudar, você pode melhorar o seu trabalho, você pode ter tempo para sua família, você pode ter tempo para você, para fazer uma atividade física. Eu sei, muita gente está sedentária. Me incluo nisso. Não, mas eu sim. Então, você pode ter tempo para fazer o que você quiser. Você define o seu tempo. Quando você define seu tempo, seu desgaste é muito menor. Sim, a saúde interfere, Ana, muito bem colocado. Imagina, se você não tem tempo para nada, você fica estressado, você fica esgotado, você fica sem paciência, você não consegue pensar, você entra no piloto automático e não consegue sair disso, e não consegue pensar no que pode melhorar o seu trabalho, no que pode melhorar na sua vida, ou qualquer outra coisa, porque você não tem tempo para isso. A Ana trouxe uma questão que é bem legal, que você fica horas fotografando, além de ficar dolorida, não consegue mostrar as fotos para o cliente ali na hora, não consegue otimizar isso. Enfim, vai virando aquela bola de neve, né? Fora uma série de situações, inclusive no ano passado eu passei por uma situação de uma crise de pânico por conta disso. Porque talvez por algum momento eu tenha esquecido o quanto a agenda cheia não me define. Agenda cheia, eu quero dizer, teve a época de sessão de Natal. Agenda cheia para mim é quando eu preencho 3 a 4 dias na minha semana, já está esgotando. Eu entendi na minha vida, eu já trabalhei com agenda cheia de domingo a domingo, de ter ensaios, às vezes 2 ensaios por dia. Isso não me fez bem. Isso me fez adoecer de tanto trabalho. Eu achava que eu seria uma profissional super bem reconhecida se eu tivesse agenda cheia. Eu tive agenda cheia, isso não me preencheu por dentro. Tem pessoas que gostam de trabalhar em quantidade, em ter muitos clientes, e ok, a pessoa tem esse perfil que consegue dar conta. O nosso perfil não é assim, a gente não consegue trabalhar em quantidade, porque senão vai cair a qualidade. Não é que não consegue, né? É uma escolha. Consegue, mas pra gente é muito desgastante e a qualidade pode cair. E aí, então, chegou depois disso, eu entendi o que eu queria na minha vida, era ter qualidade, ter um serviço que custasse mais caro, que fosse mais valorizado pelo meu cliente, e com isso eu até comecei a faturar muito mais do que eu faturava quando eu tinha agenda cheia. Por quê? Porque aí eu fui priorizando a minha qualidade e o meu valor. E isso implicava muito no tempo também. O tempo para mim tem muito valor. E eu percebi, porque eu percebi quanto tempo eu gastei fazendo tratamento, fazendo coisas que se eu tivesse pensado nisso antes, eu não teria que ter feito. Quanto tempo eu passei achando que trabalhar demais era a coisa mais linda do mundo, que ser workaholic era massa e essas coisas do gênero. Eu já tenho um perfil já foi o tempo dessa mentalidade, gente. E eu já tenho um perfil que me leva para isso. Então, não é tão simples controlar. Quando eu menos percebo, eu tô tarde da noite trabalhando, então eu tenho que me policiar ainda para isso. Porque eu gosto também do que eu faço, me dá prazer. Mas chega uma hora que existe uma linha muito tênue entre o prazer e o desprazer. E às vezes a gente não percebe até que esteja tudo meio que afundando. Quem aqui nunca se sentiu triste e pensou assim, cara, mas eu tô cheio de trabalho. Tô o que tá acontecendo, né? Tô esgotado, mas, cara, olha que lindo, obrigada, universo, né? Tô cheio de trabalho, mas você tá esgotado, não dá conta, você não dá conta de dar um sorriso direito, né? Então, isso tudo entra nessa questão de tempo, é muito importante. E no Natal do ano passado, eu resolvi pegar 4 dias, eu acho, para fazer sessões de Natal. Eu já não faço mini sessões de Natal, porque eu não consigo fazer coisas em 30 minutos e correr e fazer, assim, tipo, produção em série, industrial. Como algumas pessoas conseguem, a gente não consegue fazer essa produção em série. Eu preciso fazer com calma, cada cliente tem um tempo tranquilo comigo, então eu atendi 4 clientes por dia, nesses 4 dias. Um dos dias teve 5 clientes. Eu quase morri, e depois disso tive uma crise de pânico, tive uma série de coisas, eu fiz um monte de coisa errada depois disso, porque me descompensei. E o que a gente quer dizer com isso? Você precisa entender o seu perfil. O nosso perfil não é esse de trabalhar em
quantidade, né? Trabalhar com qualidade. E outras pessoas conseguem fazer essa produção em série, atender várias pessoas no dia. Então você precisa entender o que funciona para você. Porque essa pessoa que às vezes atende um monte de gente, funciona, ela tá feliz assim, ok. Mas você não é essa pessoa, por exemplo, a gente que não consegue trabalhar assim, encontre o seu perfil. Não consegue. Não é o que a gente fica feliz, não é o que faz bem pra gente, não é o nosso perfil. Então, o ideal é você se conhecer, encontrar o seu perfil, a melhor forma, porque o trabalho tem que ser bom para você, tem que ser bom para o cliente, tem que ser uma coisa. A gente passa a maior parte do tempo, do dia, trabalhando. Então, se a gente não faz uma coisa que é boa, que nos beneficie, que a gente se identifique com a forma de trabalho, vai ser uma coisa ruim. Sempre você vai passar a maior parte da sua vida, do seu dia, fazendo uma coisa que você acha horrível. Né? E a ideia não é essa. Então, beleza. Quais são os benefícios de reduzir o tempo do ensaio no burn? Experiência do cliente, a disposição do fotógrafo. Cara, só isso. Energia. Quando eu falo de redução de tempo, eu reduzi tempo na sessão newborn. O primeiro ponto, quando eu falo de experiência do cliente, quem levava mais tempo numa sessão, ou até hoje, né? Tem casos, quando uma sessão acontece muito rápida, atualmente eu tenho pego muitos clientes que estão voltando com o segundo e terceiro filho. Muitos. Então, eles já sabem como funciona. Porque há muito tempo a gente já conseguiu ter uma redução de tempo de sessão. Mas, clientes novos e que pesquisaram outras coisas ou que fizeram ensaio com outra pessoa e vieram para o segundo bebê com a gente, quando termina o ensaio, a gente fala, a gente finalizou. Já? Fica assustado e fica feliz ao mesmo tempo, tipo, mas deu certo? Sim, tem tudo todas as tranquilo, fotos? tá tudo de boa. Fez todas as produções? Então, isso é uma experiência muito boa, por quê? Porque você não fez o seu cliente esperar tanto, o seu cliente tá ali disposto e super feliz, empolgado, motivado para escolher as fotos. Então, eu trago aqui uma pitada de uma experiência boa, porque correu tudo bem. Correu tudo bem, não estou dizendo que o bebê que dormiu o tempo todo. Ontem mesmo, que eu falei que a gente fotografou um bebê de 4 quilos, esse bebê tinha refluxo e muitos gases. E quando eu percebi, a mãe já tinha falado que, ele regurgita um pouquinho, mas não era um pouquinho, gente. Ele tava assim, com a barriga enorme, fui fazer a massagenzinha, ele soltou o punzinho e ele reclamava muito, mas dormindo também. A gente tá pegando muito bebê assim, que dorme bem. Mama bem, tá tudo certo. Mas reclama. E aí ele soltava punzinho e um pouquinho assim de cocô junto, mas bem pouquinho, e vomitou muito, assim, tipo, 3 vomitadinhas, bastante refluxo. E aí eu fui falar com a mãe, ele tem o refluxo e tem bastante gases também. Ela falou, sim, ele tá com as duas coisas. Então já entendemos como ele era. Agimos com ele como ele permitiu, porém foi tudo bem, uma experiência incrível. Tava com as irmãs, tava com os pais, tranquilo, mesmo sendo um bebê mais difícil, entende? Então, quando eu falo de ter uma boa experiência, independe de como o bebê está. O que influencia é como você se comporta, o tempo que você leva influencia muito na experiência do cliente, porque nenhum cliente, imagina um ensaio difícil e você conseguir fazer em 1h30, 2 horas. Imagina você estar ali com um bebê que é difícil, você fica 5, 6 horas. Você está desgastado, o seu cliente está cansado. Os pais estão naturalmente cansados, a mãe está passando por privação de sono, os hormônios dela estão todos desregulados, então é uma fase difícil para ela, esse início, essa adaptação. Tem várias pessoas que vêm e mandam mensagem falando que o cliente quis terminar o ensaio, tipo, chega, por quê? Porque não tá legal. Mas, se você tá passando por isso, nós também já passamos por isso, e essa realidade mudou a partir do momento que a gente começou a entender como agilizar os processos na hora de fazer o ensaio, como lidar com o cliente, como entender o bebê, e aí a partir de todas essas coisas a gente começou a conseguir reduzir o tempo de ensaio, proporcionando uma experiência melhor para esse cliente, para o bebê, para nós, trazendo qualidade de vida, trazendo qualidade para o nosso trabalho e uma experiência melhor para o cliente. E nós estamos na era da experiência. E, gente, todo mundo consegue, tá? Todo mundo consegue. Eu comecei lá na base da pirâmide, como todo mundo, sem ter muita coisa, sem ter dinheiro. Fazendo ensaio de 5, 6 horas. Fazer sessões que levavam um tempão e hoje a gente tem a média de 1h30 e ensina as pessoas a chegarem nisso.
E é possível, e tem muitos alunos nossos conseguindo reduzir o tempo de ensaio. Já nos primeiros ensaios, depois de fazer nosso curso, ou depois de ver nossos conteúdos, a pessoa consegue reduzir o tempo de ensaio. É incrível. Então, gente, aí o que acontece? Tem sempre as pessoas que falam assim, putz, mas eu levo, às vezes a pessoa está começando, ou tem gente que não está começando agora, mas que leva uma média de 4 horas no ensaio, e fala, mas será que isso é possível para mim? Será que dá? Porque uma coisa é você, fala para mim, né? Uma coisa é você fazer em 1h30. Tem muita gente aqui que faz em 1h30, 2 horas, que está assistindo a gente, né? Tem alunos nossos que estão aqui que eu sei que já conseguem fazer nesse tempo. Por quê, gente? Porque é simples. E tem uma série de coisas para você fazer. É simples, mas nem tanto. É simples a partir do momento que a gente traz isso para a consciência. Tem uma série de coisas que você precisa fazer que vai te ajudar nisso. E uma delas é o conhecimento. Porém, quando a gente fala de conhecimento, muitas vezes as pessoas elas pensam assim, putz, mas eu tenho conhecimento, né? Já fiz 3 workshops presenciais, já fiz um curso online. Mas depende, gente. Depende de quem ensina e do quão disposto você estava naquele momento para absorver o conhecimento também. Porque nem sempre a gente está super disposto. Você vai lá, eu fiz um workshop, fiz isso, fiz um curso online, assisti aquilo, e parece que eu não aprendo, parece que as coisas não fazem sentido, parece que eu não melhoro, porque às vezes você não está tão disposto. A hora que você aprende que as coisas começam a cair a ficha é quando você fala, não, pera, agora eu vou aprender. Agora eu estou disposta a aprender. E aí você precisa ter isso em mente, pôr isso na sua cabeça. Você precisa estar disposto a aprender. Porque se você não estiver disposto a aprender, você não vai conseguir aprender, não é por osmose que as coisas vão funcionar, você não pega o conhecimento como se fosse um vírus. Não funciona assim, você tem que estar aberto a isso. E tem que estar disponível para que isso aconteça. E nem sempre é tão simples, mas sempre é possível. Até porque se fosse assim, simplesmente, única e exclusivamente você assistir tudo que é vídeo no YouTube, que é o que a maioria faz, não tô desmerecendo, eu posto vídeo todos os dias lá. E aí o que acontece assim, é um monte de pedaço. Imagina um quebra-cabeça. Imagina que existe um quebra-cabeça de, sei lá, 5, 10, 1 milhão de peças, né? Porque tem muitos vídeos na internet, assim, que ensinam da mesma coisa, falam do mesmo conteúdo, vamos dizer assim. E aí você pegou uma daqui, outra dali, outra daqui, você não montou seu quebra-cabeça. Você não faz a menor ideia de onde aquilo vai dar. Você tem um pedacinho de uma grandiosidade de coisas, né? Não tem uma ordem, não tem especificidade naquilo, então você não consegue, você não tem um conhecimento 100% organizado para entender como fazer. Você tem pedacinhos de cada coisa. Você tem peças soltas. E quando você faz um curso, quando você tem uma metodologia, você consegue fazer o quê? Você consegue fazer com que as peças se encaixem. Então, a gente precisa entender que precisa de um acompanhamento e que precisa fazer sentido também, né? Por exemplo, vocês que estão aqui, e algumas pessoas estão aqui sempre porque gostam de ouvir o que a gente tem para dizer, porque se familiarizam, porque tem uma conexão com a gente, com o nosso estilo de ensino, com a forma como a gente fala, ou, enfim, você precisa olhar para minha cara e não ter nojo de mim, para começar. Não adianta olhar e falar assim, putz, eu odeio essa menina. E aí você vai estar aqui, você vai só pensar assim, quanto você odeia ela. Você quer o conteúdo dela, mas você odeia tanto ela, você não vai conseguir absorver. Estou só dando um tipo de exemplo, tá, gente? Mas tem uma série de coisas que precisa fazer sentido para que você consiga consumir aquilo, para que faça sentido, para que, por exemplo, nosso curso Treinamento Newborn, que é online, os nossos alunos têm acompanhamento, tem a plataforma onde eles podem tirar as dúvidas sempre, tem comunidade no Facebook onde a gente sempre troca informações, os alunos postam suas dúvidas, postam suas fotos. Então a gente tem uma comunidade, a gente tem uma família por trás disso, né? Não é só jogar o conteúdo ali. Chega uma fase da sua vida que você quer sair disso e quer para uma coisa acima disso. E aí, nesse caso, você vai para um curso, mas você tem que escolher da maneira correta para que isso faça sentido para você, né? Então, o conhecimento, pelo conhecimento, não vai te ajudar. E aí, quando a gente fala, né, das pessoas que falam, será que isso é possível para mim? Tudo parecia impossível até que alguém foi lá e fez. Tudo na vida. Imagina na cabeça do homem das cavernas um carro. Isso era impossível pro cara. Não, ou até pouco tempo atrás, né, quando a gente era criança, pelo menos da minha época, as crianças não tinham celular. E aí a gente saía, só tinha telefone fixo, né? Você, quando precisava ligar, ligava do orelhão.
quando que eu ia imaginar, quando eu tinha 10 anos de idade, que podia ter um celular e que a gente, tipo, minha mãe podia me ligar e saber onde eu tava. Não, que você bem podia de boa. assistir pelo celular, cara. Porque quando veio o celular, os primeiros da vida, aqueles joystick freestyle da LG, que era super uau, o Baby. máximo que você conseguia fazer era jogar cobrinha nele, né? Mas imagina, você pode assistir pelo celular, você pode fazer tudo por um celular hoje em dia. Ninguém vive sem celular hoje em dia, né? Então, é só para você ter uma ideia que tudo parece impossível até que alguém foi lá e fez. E será que funciona essa redução de tempo para quem trabalha sozinho, quem não tem assistente no ensaio newborn? Será que é possível reduzir também o tempo de ensaio? Sim, a gente tem duas variáveis aí, tá? A gente tem duas coisas, a gente vai falar sobre assistente em outro momento, mas aqui é só como a questão é tempo. Existe duas situações. Uma situação em que a pessoa consegue sim reduzir o tempo de sessão, mesmo trabalhando sozinha. Ah, mas eu trabalho sozinha, por isso eu demoro. Não precisa demorar para trabalhar sozinha, tá? Demora um pouquinho mais do que uma pessoa normal? Sim, normalmente Pessoa normal, sim. não, pessoa com assistente. Foi isso que eu quis dizer. Do que uma pessoa com assistente, normalmente sim. Porque tudo que um assistente faz ajuda a agilizar tempo também. Mas, salvo algumas exceções. Que exceções são essas? Se o seu assistente mais atrapalha do que ajuda, você vai ser muito melhor até sem ele. E o que eu não devo fazer para tentar reduzir o tempo de ensaio? Veja O bem, que atrapalha? o que eu não devo fazer para reduzir o tempo de ensaio. Você não deve ter pressa. Ah, mas se eu não tiver Mas pressa, eu vai tenho que fazer demorar. rápido. Não, gente, quanto mais tranquilo, quanto mais calmo e quanto mais devagar você Mais fizer, assertivo você vai ser. mais rápido você vai Porque ser. quando você tenta fazer uma sessão, ai meu Deus, tá demorando, vou fazer logo. Você começa a se atrapalhar, você não pensa direito no que está fazendo, você entra no piloto automático, desesperada para terminar o ensaio, para agilizar todos os processos, e você começa a cometer erros, começa a tomar decisões equivocadas que, ao invés de agilizar o processo, pode fazer com que demore mais. Outra coisa é assim, ó. Como é possível fazer tudo devagar e ser mais rápido do que fazer tudo rápido e ser mais lento? Primeiro, porque não é sobre a rapidez com que você faz. É sobre saber o que fazer no momento em que vai fazer. Decisões assertivas. Por isso que a redução de tempo, ela não está necessariamente ligada a quanto tempo você quer levar ou quanto tempo você quer reduzir, e sim o quanto você sabe o que fazer com o conhecimento que você tem. Por exemplo, no ensaio que nós fizemos essa semana, o bebê tinha refluxo, Ontem. o bebê tinha gases e ele estava meio agitado. Então, o que a gente fez? Nós temos conhecimento, então soubemos ter decisões assertivas. Inclusive, quando a mãe foi escolher as fotos, ela estava, enquanto eu estava ali fazendo o filtro, né? Eu falei ontem que eu levo uma média de 10 a 15 minutos para fazer todo o filtro e subir para a galeria. Nesse tempo, ela deu um mamazinho ali pro bebê e o bebê começou a chorar muito, muito. E a mãe estava em pé, com o bebê no colo dela, para lá e para cá, assim. Mas ela estava em pé com o bebê no colo dela, assim, ó. Deixa eu pegar assim, só um segundo, porque isso é bem importante, para vocês entenderem a diferença que faz. Então, o que acontece? Se a gente sabe, o bebê tem refluxo, o bebê tá com gases, qual é a melhor forma de posicionar o bebê nesse caso? Qual é a melhor forma de lidar o bebê quando ele tá assim? Se a gente sabe como Só lidar, vai aparecer bem ali. a gente consegue... Vai, né? Aqui dá pra ter ideia, certo? Ó, a mãe, ela tava assim, ó, com o bebê e o bebê esgoelando. Só assim. E aí, balança pra lá, balança pra cá. Só que aí, o que acontece? Terminei de selecionar. Eu vou ficar aqui, né, com a bebê aqui e já volto a fazer ali. Terminei de posicionar e eu falei, tá prontinho aqui. E o bebê esgoelando. Esgoelando, tipo, tava chorandinho e contorcendo, assim, ele tava com gases e reclamando também, provavelmente pelo refluxo, não só pelos gases. E aí a mãe falou pro pai, né, você quer vir aqui ver junto? Daí ela foi sentar e eu falei assim, posso ficar com ele um pouquinho enquanto você escolhe? Eu vou acalmar ele pra você. Eu peguei o coelhinho que ele tava ali, vim pra cá,
Ele chorou um pouco mais no momento em que eu deitei ele na minha perna para enrolar, para segurar o bracinho. Depois disso, eu peguei. Eu sei que se ele tá com refluxo, essa pose não ajuda. Quando o bebê tá mais deitadinho, ele tá mais retinho, o corpo, se o bebê Piora tem o refluxo, piora, porque aí a Então- sensação de queimação que o bebê sente fica mais intensa, Eu fiquei com ele assim. mais elevado. E ele parou de chorar. Parou de chorar total, assim, total, em segundinhos mesmo. Depois eu cansei, porque ele tinha 4 quilos, né? E eu vim colocar ele aqui. No momento que eu coloquei ele aqui, ele reclamou. Ele chorou de novo. Aí eu falei, já entendi, você prefere ficar assim. Virei ele assim de novo e ali eu tive que aguentar até a hora que a mãe terminou de... Comecei a ficar andando um pouquinho com ele, assim, só para eu me distrair com o braço, né? Porque cansa 4 quilos ficar aqui parado. Então, o que isso... vamos supor que isso tivesse acontecido no meio do ensaio. O bebê começou a chorar. Se eu já entendo o que ele tem, se eu já tenho conhecimento sobre isso e sei o que vai ser melhor para ele, eu já economizo anos-luz de tempo com isso. É com o conhecimento e o que fazer na hora que eu tenho que fazer. Senão você vai ficar experimentando várias formas de ajeitar esse bebê e ele berrando, ou se você deixa ele retinho, assim. E não é só tentar, né? Por exemplo, eu vou Você tentar perde fazer tempo. assim. Não, por que você vai tentar fazer assim? Por quê? Se pergunte, por que eu tô tentando fazer isso? Porque ele está com refluxo e isso ajuda. Ok, fez sentido. Agora, por que eu tô tentando fazer de outro jeito? Não sei, tô só tentando por eliminatório. Sabe? É você saber de fato, é ser certeiro ali no que você tá fazendo. Isso te ajuda a reduzir tempo. E aí o que Não acontece? É pressa, não é Como qualquer... o bebê estava com refluxo, nós fizemos poses em que o bebê ficou mais elevado, ou seja, a gente não fez muita pose no puff que ele fica mais abaixadinho, que isso faz com que ele sinta mais os efeitos do refluxo, o desconforto. Além disso, tinha gases, né? E a barriguinha dele, de barriga para baixo, foi a tortura. Como ele estava com a dele. barriguinha muito inchadinha, assim, muito inflada, e isso estava deixando ele desconfortável. Então, se a gente sabe como lidar com as situações, a gente economiza tempo, a gente traz uma experiência melhor para esse bebê. A gente não vai ficar fazendo ele chorar ali à toa e deixar os pais desesperados. A gente sabe como agir e vai ser uma experiência melhor para todo mundo. E economiza muito tempo. Muito bem, e qual é a melhor maneira de reduzir o tempo do ensaio newborn? Sim, é tendo conhecimento, gente. Se a gente tem conhecimento, sabe o que está fazendo, isso ajuda. E não é só adquirir o conhecimento para saber o que está fazendo, você tem que pôr esse conhecimento em prática. Qual a melhor maneira de reduzir o tempo de ensaio na sessão newborn? Ter calma. Não está errado ter conhecimento, mas tem gente que tem conhecimento e não tem calma. O que isso significa? Eu tenho conhecimento, eu não sei exatamente o que fazer com ele, eu estou insegura. E aí eu começo a ficar ansiosa e eu perco a calma. Perder a calma, gente, não é perder a paciência. É perder um pouco da sua tranquilidade, da sua paz de espírito, e isso te cega para aquilo que você precisa fazer. É quando você no ensaio newborn começa a transparecer o seu desespero, a sua insegurança para o cliente começa a ficar em cima de você. Ai, quer que eu pegue o bebê? Quer que eu acalme? Quer que eu ajude a posicionar? Ai, a avó chega, ai, tadinho dele, ai, que pecado que vocês estão fazendo. Daí começa a conversar assim com o bebê e você fica desesperada e você quer sair correndo do ensaio, e os pais falam, ai, tá bom assim, né, chega, o bebê já tá cansado, né, tá bom já. E aí, quantas vezes já aconteceu isso, gente? Conosco já aconteceu isso. Por quê? Porque a gente não sabia lidar. Quando você vai fazer uma prova, seja de vestibular, seja prova da faculdade, seja de escola, não importa a prova. A gente passa sempre por 2 ou 3 fases quando vai fazer uma prova. Antes da prova, você tem uma escolha, se você vai estudar ou não para a prova. Se você não estuda para a prova, a probabilidade de você ir mal na prova é muito alta. Porém, ainda tem a questão do chute, né? Se for múltipla escolha, você pode ir por tentativa. Tipo, vou chutar aqui. Se for descrita, tá lascado. Se for descrito, você pode Vai inventar devagar ali alguma coisa e tentar. Então, a segunda coisa, você estudar antes da prova. Isso garante que você vai melhor na prova? Não. Isso te dá uma probabilidade maior de ir bem na prova. Mas às Você vezes... pode só concluir aqui meu pensamento. Você pode, por exemplo, ter todo o conhecimento, você estudou pra caramba, só que chegou na hora, você não ficou calmo.
E aí você dá branco, por quê? Porque você tá ansioso. O branco acontece às vezes, porque o branco, ele muitas vezes vem pela insegurança. Você tem a resposta aqui, só que você não tem certeza se essa é a resposta certa. Então não te deu branco. Você não esqueceu daquilo, você só não sabe se realmente é a resposta porque você não tá confiando em você mesma e naquilo que você estudou. Você ficou inseguro. E aí quando você tem segurança e você tá tranquilo, vai lá e gabarita. É mais ou menos esse processo. O conhecimento ajuda a gente ter mais segurança no ensaio. E quanto mais segurança a gente tem, a gente se torna confiante, a gente vai passando essa confiança para os clientes, a gente vai sabendo como lidar com o bebê e todos os processos melhoram. Tudo melhora, mas é preciso ter conhecimento. A Márcia colocou ali, brifar toda a sessão. Na verdade, quando a gente brifar a sessão, acho que não é a situação... Não sei se foi isso que você quis dizer, mas uma das coisas que a gente faz é tanto passar orientações para os pais, quanto obter informações sobre aquele bebê. Não significa que as informações que você tem é o que de fato vai acontecer no dia. O bebê ainda não tem uma rotina definida, tem pais que não sabem que os bebês têm gases ali naquele momento, ou não identificaram isso, até mesmo refluxo, muitas vezes, o bebê ainda não foi ao pediatra. Então tem uma série de coisas que mesmo que você tenha uma parte de conhecimento necessária para isso, que conhecimento que eu digo é conhecimento sobre aquele bebê, informações sobre ele, não é nem conhecimento, né? Conhecimento sobre o bebê você vai ter quando você estiver com ele. Informações você pode ter antes e isso pode te ajudar bastante. Porque daí você já elimina algumas coisas que você já sabe, né? Isso ajuda muito. E aí eu tenho uma dica para vocês. Uma dica aqui para vocês levarem para a vida. E a dica é a seguinte: não pense, quando você vai para uma sessão newborn, o que te deixa normalmente ansioso? O que te deixa ansioso, te tira a calma, ele também tira seu tempo. Ou seja, muitas vezes a pessoa fica ansiosa e pensando, ai, mas se o bebê não dormir, ai, mas se os pais forem chatos, ai, se for uma vó que fica em cima de mim, ai, se isso e se aquilo. Gente, se você tem conhecimento e pensa, se tiver o bebê agitado, eu vou ver isso, vou por eliminatória tentar... Ontem a gente fez isso. Eu preparei uma produção que eu tava louca pra usar, assim... Deixei preparadinha aqui para pose de bracinho. E aí, quando a gente foi fazer no puff, rolou a pose de bracinho. Foi bem legal, o bebê ficou confortável. Daí eu falei, vamos aproveitar e transferir ele. Tava tudo pronto ali. Só que quando chegou no prop, ele começou a chorar. Ele ficou, acho que eu fiquei uns 15 segundos, 20 segundos, talvez, tentando acalmar ele. Quando eu falo de segundo, gente, parece pouco, mas quando você tá com o bebê chorando, 15 segundos é muito tempo. Muita coisa. Quando ele tá desconfortável e tá chorando, o chorinho tá estridente, 15 segundos são intermináveis. E aí, quando eu percebi que não ia rolar, eu trouxe ele pro meu colo, falei, vamos mudar de estratégia, porque tem as irmãs para fotografar e tudo mais. Então, aí a gente mudou. E aí, e por quê que tá tudo bem? Tipo, eu não vou ficar desesperada tentando fazer o bebê parar de chorar se ele tá desconfortável na pose. E eu vou mudar a minha estratégia. Não vai ficar forçando ali o bebê, tentando pôr ali naquela pose, porque eu idealizei essa produção, porque eu deixei tudo pronto, eu vou pôr o bebê aqui, porque é o meu próprio novo, é um negócio novo que eu quero usar e eu quero usar de qualquer jeito. Não, gente, colocou ali, o bebê não tá bem, pensa na hora, não vai ficar, muda a estratégia. Vai fazer outra coisa para o bebê ficar mais confortável, né? Então não fica ali insistindo um tempão que você vai perder tempo, vai agitar o bebê, vai deixar os pais desesperados e vai te desestruturar emocionalmente, que você também vai ficar desesperada. Dito isso, né, que a Dani disse agora, não pense, para você ficar tranquilo, não pense que você está indo para uma guerra contra o seu oponente. Seu oponente, nesse caso, seria o bebê. Você não tá indo para uma luta contra o bebê. Ele não é o seu inimigo. Exatamente, ele não é o seu inimigo. E muitas vezes a gente pode sair de casa, não é pensando assim, nossa, eu tô indo para uma guerra, eu tenho que ganhar dele. Tô preparada para o pior. Você não pensa isso, mas inconscientemente você está se preparando para ir para uma guerra. Porque aí você pensa, pô, vou passar 4, 5 horas, para mim é uma luta isso. Então, você tem que se preparar da seguinte maneira. Você tem que pensar que você está indo para um exercício que você ama. Por exercício, não estou dizendo exercício físico, né? Um exercício, tipo, estou indo fazendo um trabalho que eu amo muito. Deve ser assim que a gente tem que pensar. Ele é desafiador. E que você
e o bebê vão trabalhar juntos a favor do tempo e não contra o tempo, ou seja, a favor do seu tempo e do tempo do bebê também, né? Porque o tempo do bebê também é o tempo do bebê, é o tempo da família, é o tempo de alguma coisa que eles deixaram de fazer para estar ali com você. E aí você precisa entender qual é a melhor forma de trabalhar com esse bebê. Esse bebê é de tal forma, então qual é o melhor jeito de eu lidar com esse bebê que está com gases, que está com cólica, que está desconfortável, que às vezes tem refluxo, ou que não quer dormir naquele momento, ou qualquer outra coisa que esse bebê esteja sentindo, esteja desconfortável naquele momento. Entenda a necessidade desse bebê e qual é a melhor forma de trabalhar com ele, porque isso vai fazer com que economize tempo e você traga uma experiência melhor, porque esse bebezinho é um ser vivo que está ali, ele tem sentimentos, ele não tem consciência ainda, mas ele tem sentimentos. Você tem que trazer uma experiência boa, inclusive para ele, não só para os pais, porque o bebê sente tudo, toda a energia do ambiente. Então, se a gente cria um ambiente com energia ruim, você está passando isso para o bebê, e não a ideia, né? A ideia é sempre trazer uma coisa boa. A Cat perguntou, dá para fazer uma sessão completa com o bebê só enrolado no wrap? Sim, dá. Inclusive, no nosso treinamento newborn, dentro das 11 sessões que a gente tem completas com o bebê, uma delas é exclusivamente fazendo uma sessão completa só com o bebê enrolado no wrap. Com grande variação de produções. A gente fez um ensaio incrível, com muitas fotos, com uma grande variedade para mostrar para o cliente que não fica enjoativo, que não fica chato, que não fica repetitivo. E o cliente amou o resultado. E agora, gente, eu quero dar uma palavrinha para vocês antes da gente encerrar sobre o tempo, tá? É uma coisa bem bonita, bem legal que eu estava buscando para poder trazer aqui. Então, vamos lá, vou começar agora. Tempo, o banco da vida. Imagina se você tivesse depositado na sua conta bancária todo dia 86.400. E que você deveria gastar ao longo do dia, porque no final do dia a tua conta seria zerada e no dia seguinte você teria de novo 86.400 que seriam depositados. Todos somos clientes desse banco. Deus nos dá 86.400 segundos para serem vividos da melhor maneira possível. Amando, sendo amigo, sendo irmão, sendo gentil, sendo anjo, sendo família, sendo generoso, fazendo amizades, apaixonando, aprendendo, ensinando, caindo, levantando, vivendo, trabalhando, se assim você quiser também, né? Quer saber o valor de um ano? Pergunte para um menino que repetiu de ano na escola. Para saber o valor de um mês, pergunte a uma mulher que teve um filho prematuro. Você quer saber o valor de uma semana? Pergunte a um editor de jornal semanal. Quer saber o valor de um dia? Pergunte para uma pessoa que tem tarefas árduas para serem feitas nesse dia. Você quer saber o valor de uma hora? Pergunte aos amantes que não vem a hora de se encontrar. Você quer saber o valor de um minuto? Pergunte a quem perdeu um avião. Quer saber o valor de um segundo? Pergunte a quem conseguiu evitar um acidente de trânsito. E se você quer saber o valor de um milésimo de segundos, pergunte a um atleta que ganhou a medalha de prata nas Olimpíadas. Por isso, não desperdice o seu tempo. Ele é o seu bem mais precioso. E é com ele que você vai compartilhar com as pessoas que você mais ama. Seus pais, seus irmãos, seus avós, seus amigos verdadeiros, seus amores, ou até mesmo o seu trabalho, né? E que a gente só se dá conta quando perde. Eu tinha tanto beijo para dar, tanto abraço. A gente tem que viver o agora. Não adianta a gente pensar lá no futuro. E se não tiver futuro? Você não tem como saber, né? O futuro é o agora. Ontem é história, amanhã é um mistério e hoje é uma dádiva. Por isso que se chama presente. Então, gente, eu finalizo a live de hoje dessa forma, para que você entenda que economizar tempo também é qualidade de vida. É você depositar cada vez... Você não tem como guardar, fazer um banco de horas como num trabalho para tirar uma folga. Você não tem como fazer isso com o seu tempo. O tempo que você perdeu está perdido. Você não recupera. Não dá para você pegar, tipo, nossa, na semana passada eu fiquei 3 horas sem fazer nada ou fazendo uma coisa que não deu em nada. Eu vou pegar essas 3 horas e vou adicionar aqui, ó. Então, se eu ia morrer tal dia, tal hora, vamos pôr 3 horas a mais aí porque eu não usei para nada. Não, você não vai ganhar de volta esse tempo. Você não tem como reconstituir, reconstruir ou refazer. Mas hoje, a partir de hoje, você tem como escolher fazer diferente e usar o seu tempo como qualidade de vida, usar o tempo para te oferecer mais qualidade de vida.
Então, o seu tempo é algo que é precioso, que você não recupera, que não volta, e é precioso para as outras pessoas que você atende também, da mesma forma que é para você. Por isso é tão importante que a gente olhe para ele com carinho, com atenção, com amor, e que pense que ele de fato não vai voltar.